Sérgio Pérez não terá Daniel Ricciardo como fantasma na Red Bull a partir de 2023. Vamos falar disso agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos do Grande Prêmio. Espero que tudo bom com todos vocês que estão aí acompanhando nos canais GPTV no YouTube. Eu sou Pedro Henrique Marum. Vamos aproveitar essa semana, últimos dias de novembro, já vamos entrar no último mês do ano. O Papai Noel já está na esquina, já está chegando, para falar da notícia, a maior notícia, creio, da semana passada na Fórmula 1, que era um segredo mal guardado, né? Todo mundo já sabia que Daniel Ricciardo se aproximava e iria assinar muito provavelmente, como aconteceu com a Red Bull. Ele vai ser não um piloto titular, evidentemente, a Red Bull tem contratos ainda com Max Verstappen, bicampeão mundial até 2028, com Sérgio Pérez por mais 2 temporadas, e aí entra um fator que me parece interessante de conversar sobre, porque muita gente imaginou que o anúncio do Daniel Ricciardo funcione como uma sombra ao Sérgio Pérez. Claro, o Ricciardo é um piloto com muita história na Red Bull, foi a Red Bull que impulsionou o Ricciardo ao estrelato na Fórmula 1, impulsionou o Ricciardo a ganhar corridas, e ele venceu 7 corridas defendendo a Red Bull, depois mais uma pela McLaren, incontáveis pódios, bateu o Sebastian Vettel em pontos em 2014, no primeiro ano dele na equipe, no começo da era híbrida. Então tem uma história muito importante, muito longeva. Depois, com o crescimento do Max Verstappen, o Daniel Ricciardo sente que tem condições de liderar uma equipe com bom carro, com alto orçamento, e aí acaba indo para a Renault, depois para a McLaren. Na Renault as coisas caminharam bem, na McLaren nem tanto, apesar da vitória de 2021 na Itália. Claro, o Ricciardo é um fator na Red Bull, um fator histórico, ele é a grande figura da Red Bull naquele ínterim entre as conquistas do Sebastian Vettel e a chegada do Max Verstappen. Ninguém discute isso. E a gente sabe também que a temporada terminou, apesar do título, conturbada para a Red Bull, para a dupla de Red Bull, da Red Bull, e para o Sérgio Pérez em específico. Eles tiveram ali, os dois pilotos, um entrevero no GP de São Paulo. O Pérez acabou falando coisa sobre e contra o Verstappen naquele dia, naquele domingo. Durante a semana, a Red Bull se colocou ao lado do Verstappen, que foi quem desobedeceu a regra da equipe. Claro, uma represália, já falamos sobre isso outras vezes, né? Uma represália lá, o que tinha acontecido no GP de Mônaco meses atrás, quando o Pérez acabou vencendo, mas foi na classificação. O Pérez teria batido propositalmente para impedir que o Verstappen o superasse, enfim, aquela coisa toda. E, obviamente, que num entrevero e numa relação piorada entre os dois pilotos, a Red Bull sempre vai ter que escolher, e vai escolher, o Max Verstappen. O Pérez precisa saber disso. Eu cheguei a dizer que era o começo do fim da história do Pérez na Red Bull. Nos dias seguintes, a Red Bull botou panos quentes, os pilotos colocaram panos quentes. Na verdade, fora do carro, o Verstappen nunca nem acusou o Pérez, né? O Pérez que ficou bravo ali, mas depois voltou atrás, terminou a temporada defendendo o Verstappen. Quem acusa o Verstappen de ter um título manchado em 2021 por conta da história do estouro do teto de gastos. Mas, claro que houve ali uma rusga, houve um problema. E eu ainda acho que isso encurtou a vida do Pérez na Red Bull, mas não para o Daniel Ricciardo. E a minha opinião ela é embasada não no que falou o Christian Horner, que não tem perigo para o Pérez, que não é nada disso, mas na maneira como a Red Bull e o Horner especialmente tratam o acordo com o Daniel Ricciardo. Nessa entrevista em que ele é questionado, e eu acho que foi uma entrevista para o Racing News 365, não tenho certeza, mas para tentar dar os créditos devidos, ele é questionado sobre se isso ameaça o Pérez. Ele diz: não, o acordo com o Ricciardo, ele tem um motivo muito específico. E ele não diz exatamente qual é o motivo específico, mas fica muito claro nas entrelinhas que ele está tratando de um motivo comercial. O Daniel Ricciardo, não que ele não vá testar o carro, a descrição do acordo no comunicado oficial que a Red Bull expediu no começo da semana
passada fala sobre isso, né? Não chama o Ricciardo de um piloto reserva ou de piloto de desenvolvimento, como hoje costuma acontecer. Chama de terceiro piloto, que é uma coisa que a gente já não escuta tanto mais na Fórmula 1. E aí a descrição é essa: ele vai ajudar em testes, vai ajudar nos simuladores e em eventos comerciais. O Ricciardo vai ser muito importante para a Red Bull em eventos comerciais, ele é um piloto com vitórias na Fórmula 1, com história na equipe e, claro, uma grande personalidade, um cara carismático, é alguém que para eventos comerciais funciona muito bem. As pessoas querem estar no lugar para ver o Ricciardo, seja fã, seja patrocinador, seja quem quer que for, na verdade. Funciona para o Ricciardo porque eu não sei se ele teria um lugar na Fórmula 1 em 2022, 2023. Mesmo que ele quisesse andar no fim do grid, não sei se ele fecharia com a Williams, se ele fecharia com a Haas. Acho até que não, mas ele mesmo falou que precisava dar um passo para trás, que achava que não ia render se continuasse no grid da Fórmula 1, não ia render no ano que vem. Ele precisava reaprender a amar, reconectar com o amor dele com a Fórmula 1. Né? Então, quando a Red Bull fala do Ricciardo, ela fala sempre nesse aspecto de um acerto voltado para a parte comercial. Claro que é também um aperto de mão a um piloto que a Red Bull não queria perder quando ele saiu, a Red Bull queria renovar o contrato com o Ricciardo, ele foi seduzido pela ideia de partir para a Renault, para ser o piloto número 1, quando estava muito claro que ele não o seria mais na Red Bull. Fazia sentido ele sair, fazia sentido para a Renault contratar e, como eu falei, foram 2 bons anos dele na Renault, na McLaren é que a coisa degringolou. Só que, embora eu acredite que a Red Bull vai muito em breve olhar para outra opção, para uma opção mais caseira para substituir o Sérgio Pérez, eu não creio que essa opção será o Daniel Ricciardo, creio que será um piloto mais jovem, alguém que impressione. Está faltando alguém impressionar, né? Agora o Liam Lawson é um piloto que a Red Bull parece gostar muito, já o colocou para correr no DTM, ele segue na Fórmula 2, vai continuar nessa próxima temporada e vai ser o piloto reserva principal, creio, para testes e afins da Red Bull em 2023. Ainda tem o Isaac Hadjar, que é um talento, acabou de brigar pelo título da Fórmula 3, vai estrear na Fórmula 2. Tem o Enzo Fittipaldi, que acabou de assinar com a academia da Red Bull. Todos esses nomes vão ter a chance de impressionar no ano que vem. E aí, claro, primeiro dar essa subida para a Fórmula 1, para a AlphaTauri, muito provavelmente no primeiro momento, antes de aí sim conseguirem se provar ali e subir para a Red Bull. Mas creio que esses vão ser os nomes na briga. Não creio que a gente verá Daniel Ricciardo como piloto titular da Red Bull na Fórmula 1, não nessa situação de sair de terceiro piloto para passar a ser titular. Não creio que a Red Bull pense nisso, não acho que há qualquer chance, até porque o Daniel Ricciardo dá para tirar. Entre os pilotos com nível de Fórmula 1, ele foi o pior piloto da temporada 2022, dá para dizer tranquilamente que ele foi o pior piloto das últimas 2 temporadas, mesmo com uma vitória. Mesmo com a vitória na Itália, circunstancial, um grande feito, não tiro o mérito dele, mas acho que nenhum companheiro de equipe tomou tanta pregada nesses últimos 2 anos na Fórmula 1, como talvez o Tsunoda para o Gasly, mas o Tsunoda era um novato, né? E certamente nas equipes de maior orçamento não teve nada parecido na soma, no cômputo desses últimos 2 anos. Não creio que o Ricciardo nesse momento tem nível, não creio que a Red Bull tenha qualquer interesse e não creio que ele seja um fantasma para o Sérgio Pérez. Mas o que você acha? Vem falar com a gente, deixe seus comentários aqui embaixo, curta o canal, curta o vídeo e compartilhe o vídeo se você assim nos achar merecedores. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.